Fala galera, eu sou Rafael Severiano e sejam todos muito bem-vindos ao Improvável Cast. Lembre-se, você já tem dentro de si o potencial para mudar o mundo. O episódio de hoje está muito legal, vou falar sobre Uma Ideia de Você. Uma Ideia de Você é o título de um livro que também originou um filme. Então, Uma Ideia de Você é um livro, um filme, não sei se você já leu o livro, se você teve a oportunidade de ver o filme. Eu assisti ao filme, não li o livro, mas recomendo o filme é bem interessante, tanto que eu estou trazendo ele aqui para a gente conversar um pouco. Quero conversar um pouco sobre relacionamentos baseado no filme. O filme está na Prime, o filme bateu o recorde de audiência lá na Prime Video, então fica aí a recomendação, né? É um romance, é ali um drama, um romance, e dizem que é baseado numa fanfic do astro da vida real, Harry Styles. Então, se você conhece o cantor, conhece alguma música, conhece algo sobre Superstar, Harry Styles, dizem que não é nada confirmado, mas dizem que Uma Ideia de Você é baseada em uma fanfic. Então vamos lá, vamos para o episódio de hoje. Eu quero te incentivar a compartilhar esse material, a aula de hoje, com o maior número possível dos seus amigos. Pelo menos sete amigos. Compartilha esse material com 7 amigos seus. Não sei por onde você está me acompanhando, mas tem um link aqui. Eu preparei um caderno de exercícios incrível para você, né? Tem um caderno, para você poder acompanhar a aula de hoje, para você poder fazer anotações, tem ali perguntas para você anotar, para você fazer sua autodescoberta e para você evoluir, para você crescer, se desenvolver emocionalmente, espiritualmente, pessoalmente. Beleza? Então vamos para o episódio de hoje, Uma Ideia de Você. Como eu disse, eu vou analisar aqui, eu trouxe basicamente 4 reflexões sobre esse filme para analisar como a nossa história, como traumas que a gente traz ao longo da nossa criação, eles podem afetar o nosso relacionamento amoroso. Então, a primeira coisa que eu quero conversar com vocês é viver para agradar as expectativas das pessoas. Viver para agradar as expectativas das pessoas. A personagem do filme, a Solene, para agradar as pessoas, com 18 anos ela vai estudar medicina. Mas ela não queria estudar medicina, era o desejo dos pais, o desejo das pessoas, ela tinha essa questão de estar agradando as pessoas, até que ela desiste do curso de medicina e vai cursar História da Arte, onde ela realmente encontra o propósito de vida nesse curso. E aí o que isso fala pra gente? Se você tem esse comportamento de agradar as pessoas, de agradar as expectativas das pessoas, quando você entrar num relacionamento, você vai se comportar assim também. Você vai querer agradar as expectativas do seu parceiro, se anulando completamente, muitas vezes. E isso é negativo. Isso vai ser muito negativo para você. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Primeira pergunta, para você que está com um caderno de exercício. Se você não baixou, pausa aqui esse episódio e vai lá e baixa o caderno de exercícios. Então a primeira pergunta é, você observa que tem comportamentos que são comportamentos apenas para agradar as expectativas das pessoas? Você consegue observar assim? E aí, se você consegue observar isso, eu queria que você anotasse, colocasse pelo menos um caso. Eu tenho, refletiu, e aí agora você vai anotar aí no seu caderno de exercício. Se você não está com o caderno de exercícios é digital, então anote num papel à parte. Você imprime o caderno de exercícios ou anota num papel à parte, anote no seu bloco de notas, mas é importante você acompanhar esse episódio fazendo os exercícios. Então responde para mim. A segunda característica são relacionamentos superficiais. O Reis, que é o protagonista junto com a Solene, ele diz que ele não conhece muitas pessoas como a Solene. A maioria das pessoas acham que o conhecem, mas na verdade não conhecem. E é natural isso, porque na verdade ele é um superstar. Então as pessoas têm pouco contato, pouco contato com ele. E aí essa questão das pessoas conhecerem pouco, se você é pouco conhecido no sentido de você se abrir pouco para as pessoas, né? Ou quem sabe as pessoas não se interessarem em saber algo sobre você, isso vai gerar relacionamentos superficiais. Quando você for para o seu relacionamento amoroso, o seu relacionamento amoroso vai ser um relacionamento superficial, porque você não consegue se abrir, e aí o seu parceiro acha que te conhece, ou você acha que conhece o seu parceiro, gerando um relacionamento superficial. E aí eu quero te fazer mais uma pergunta. Dentro dessa segunda característica, eu quero te fazer mais uma pergunta. Seus relacionamentos, você observa que os seus relacionamentos, em geral, eles são superficiais? Você acha que seus relacionamentos são superficiais? Você não consegue se abrir nos seus relacionamentos? E aí você imagina por quê? Queria que você respondesse isso. A terceira característica
que eu observo nesse filme são questões familiar e de paternidade. O Reis, ele é filho de pais separados e ele diz que até os 16, 17 anos ele não conheceu o pai dele. Ele gostaria de ter conhecido, de ter um relacionamento com o pai, mas ele não conseguiu. E aí isso é difícil. E é difícil se abrir para as pessoas. Depois ele começa a ter uma aproximação, pelo que eu compreendi ali no filme, ele começa a ter uma aproximação com o pai, mas depois de 16 anos, ele já quase um jovem, né, praticamente passado toda a sua adolescência, ele vai ter essa aproximação com o pai dele. Mas é difícil se abrir e confiar nas pessoas. E aí o que acontece? Se você é uma pessoa que tem questões familiares, questões de paternidade, você vai trazer essas questões para o seu relacionamento. E aí, mais uma vez, vai ser difícil você se abrir num relacionamento. Porque tu imagina, o Reis diz que é difícil confiar nas pessoas. E aí, se ele não consegue confiar nas pessoas, como é que ele vai confiar no parceiro? Ele até quer, talvez você até queira confiar, mas essas questões, essas marcas estão, às vezes, tão profundas, tão enraizadas em você, você está num relacionamento, quando consegue estar num relacionamento, e aí você está num relacionamento, mas não consegue se abrir. E aí gera um relacionamento frio e um relacionamento mecânico. Por quê? Justamente por causa dessas questões familiares e questões de paternidade. E aí, dentro dessa terceira característica, eu quero te fazer outra pergunta. Você tem questões familiares, como orfandade ou orfandade emocional? Você consegue observar se essas questões interferem nos seus relacionamentos? Cara, olha só, essa pergunta aqui, não tenho questões familiares. Toda pessoa tem algum tipo de questão familiar, porque família é difícil. Família é difícil, então você vai ter, por melhor que sua família seja, ela não é uma família perfeita. E aí isso gera questões em você, gera questões em mim, e você vai, querendo ou não, levar isso para o seu relacionamento, e vai dificultar. Então você consegue, você tem questões familiares, como orfandade emocional, qual questão familiar você tem? E aí você consegue observar se essas questões, elas interferem no seu relacionamento? Quarta característica, são 5 características, quarta característica é uma carência motivada por uma ausência. Quando o Reis ele entra na casa da Solene, ele tem uma impressão assim de tipo, cara, entrei num lar. Justamente porque, a questão 3, ele não tinha um lar, ele não tinha uma casa. Ele tinha uma casa, na verdade, mas ele não tinha um lar. E aí isso provavelmente gerou nele um desejo, uma ausência, uma vontade de querer ter um lar. E aí isso é negativo em si mesmo? Querer desejar ter um lar é negativo em si mesmo? Não, não é negativo. Mas pode ser negativo se isso passa a ser a sua maior motivação. E aí talvez você possa achar que por você não ter tido um lar, você nunca vai ter um lar. E aí talvez quando você tiver um relacionamento, você está num relacionamento, mas inconscientemente você acha que esse relacionamento que você tem, essa casa que você tem, esse lar que você tem, na verdade, no fundo, não é um lar. Ou você está esperando, você está nesse lar, mas esperando com a expectativa de que esse lar vai ser desfeito. E aí você tem sérias questões, sérias resistências em relação a isso. E aí talvez você se torne dependente, se torne carente por causa de uma ausência de um lar, no caso do Reis. E aí quando você encontra esse tal lar, talvez seja um lar negativo, talvez seja, pode acontecer, pode ser um lar que é prejudicial, é tóxico para você, mas por você achar que nunca vai conseguir um lar melhor, ou que nunca vai encontrar um outro lar, você se submete a esse tipo de ausência, a esse tipo de carência motivado por uma ausência. Tá claro para você isso? E aí eu quero fazer uma pergunta para você nessa característica 4. Você tem alguma carência por ausência? Sabe, talvez você não tenha tido um pai, talvez você tenha passado por necessidade financeira, algum tipo de necessidade, algum tipo de carência, não sei. Você teve algum tipo de ausência, no caso do Hayat. Ele teve carência de um lar, né, no sentido da palavra, um pai, uma mãe, afeto, carinho, ele não teve isso e isso gerou uma ausência nele. Você tem esse tipo de ausência? Eu quero que você lixe, eu tenho tal ausência. E aí, cuidado, né? É preciso ter cuidado, pois a gente pode basear o nosso relacionamento em buscar suprir essa necessidade com o nosso relacionamento. Ou não aceitar que o relacionamento supra, ou querer viver para que o relacionamento supra essa carência. É complicado demais, eu sei. E aí vamos para a última característica, 5. Característica 5, feridas emocionais. A Solene ela é atormentada pelo ex-marido.
ela foi casada, teve uma filha e ela se separou, ela foi traída e ela se separou, e aí ela é atormentada. O relacionamento com o Regis é um relacionamento que ela está a todo momento esperando que o seu parceiro se comporte como o ex-marido dela se comportou. Esse fantasma atormenta ela também no próprio relacionamento com a filha dela, né? Por conta de quê? Por causa de feridas emocionais. E aí o que acontece? Até mesmo o namoro ele já é capaz de provocar feridas emocionais. Às vezes você teve feridas emocionais por conta do seu pai, por causa da sua mãe, não sei que tipo de feridas emocionais, e aí as pessoas que estão mais próximas da gente, aquelas que mais deveriam nos dar amor, mais nos proteger, é justamente dessas pessoas que vêm os maiores golpes, os maiores tipos de feridas emocionais, vêm justamente dessas pessoas que deveriam nos amar, nos proteger. E, cara, as pessoas são falhas. Eu fui ferido, eu fui machucado por quem deveria me amar, por quem deveria me proteger. Talvez isso aconteça com você. E, infelizmente, provavelmente vai acontecer se não aconteceu com você. Eu não quero ser pessimista, mas a realidade é essa. E aí a Solene ela é atormentada por isso. E aí quando você tem esse tipo de ferida emocional, antes de um relacionamento, dentro de um namoro, dentro de um noivado, num casamento, se você se separa, se você se casa novamente, e aí essa ferida emocional, ela passa a ditar, passa a te atormentar, você acaba esperando, você não consegue confiar plenamente numa outra pessoa, você está sempre, ainda que você entre num relacionamento, você está esperando, como a Solene, esperando ser traída, esperando que aconteça alguma coisa. E aí eu quero te fazer a quinta pergunta nessa característica 5. Praticamente toda pessoa carrega alguma ferida emocional. Praticamente toda pessoa. E aí você consegue identificar a sua ferida? Toda pessoa carrega alguma ferida emocional, hein? Praticamente impossível. Eu diria impossível, mas como impossível é muito forte, praticamente toda pessoa carrega uma ferida emocional. Você consegue identificar a sua? Porque a grande questão é essa, a autoconsciência de você entender, conseguir enxergar qual é a sua ferida emocional e como ela interfere negativamente nos seus relacionamentos. E aí, relacionamento amoroso, como essa ferida interfere na sua vida. Você consegue? Então, anota. E aí eu quero conduzir o nosso podcast para o final. Quero saber se está fazendo sentido para você até aqui. Eu quero ouvir o seu comentário. Para conduzir para o final, eu quero saber se está fazendo sentido realmente para você isso que eu estou falando. E aí, por isso que eu sempre digo para jovens e adolescentes serem bem resolvidos emocionalmente antes de entrar num relacionamento amoroso. Porque depois que você começa um relacionamento amoroso, cheio de feridas emocionais, cheio de questões, vai ser muito difícil, porque você vai machucar o seu parceiro, vai estar sempre esperando que o seu parceiro te machuque, e talvez se o seu parceiro também for uma pessoa que não é resolvida emocionalmente, ele vai te ferir também, e aí é muito complicado. Por isso que eu sempre aconselho, jovens e adolescentes, resolvam-se emocionalmente antes de entrar num relacionamento amoroso. E principal também, resolva-se espiritualmente. Nós somos compostos de corpo, alma e espírito. E o seu corpo ele precisa estar bem resolvido, sem doença. A sua alma ela precisa estar bem resolvida, sem essas feridas emocionais. E o seu espiritual precisa estar bem resolvido também, conectado com Deus, conectado com o nosso Criador, conectado em Jesus. Então eu sempre digo isso para jovens e adolescentes. Então, para concluir, é importante que você busque o autoconhecimento. Busque o autoconhecimento. Tente descobrir se você tem essas 5 características. Provavelmente você já passou, infelizmente, por essas 5 características. É importante você descobrir como elas podem estar te afetando. Então, busque o autoconhecimento, sabe? Pesquise o seu histórico familiar. Cara, leia bons livros sobre esses assuntos. E aqui eu recomendo o meu próprio livro, o livro Improvável. Você pode buscar nas minhas redes sociais, tem lá o link para o meu livro Improvável. Vou ter a grande alegria de compartilhar minha própria jornada com você, sabe? É importante também que você busque a ajuda de um profissional. Às vezes você não vai conseguir sair do local que você está, você não vai conseguir se desenvolver sem a ajuda de um profissional. Você vai precisar buscar a ajuda de uma terapia, de um psicólogo, de um psiquiatra. Um conselho que eu dou para você também é busque também participar de uma célula evangélica, ser discipulado. Isso vai fazer muita diferença para você, ok? Então é isso, estamos chegando ao final de mais um Improvável Cast. Quero saber o seu comentário, compartilhe essa aula, compartilhe esse material com o máximo de pessoas. E lembre-se, você já tem dentro de si o potencial para mudar o mundo.